Olá, é um prazer ter você aqui com a gente no RNP em Rede. Aqui é um espaço de diálogo sobre educação, pesquisa, tecnologia e inovação. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e inovação, falando sobre o grupo de trabalho Sócrates.ai, que é uma plataforma socrática de conhecimento. Vem entender comigo o que é, vamos conversar um pouquinho mais. E a plataforma ela é uma iniciativa da UFRJ, né? Ela é financiada pela RNP por meio do programa de PDI de Serviços Avançados. Agora eles estão em uma fase importante, que eles estão buscando parceiros para testarem essa plataforma ainda em desenvolvimento, que são os Early Adopters. Então fica atento, vê se é de interesse, se não de você, de algum colega, de algum parceiro. E eu estou aqui com as pessoas que podem falar com muita propriedade sobre isso, que é o Cláudio de Hipólito, que é líder de inovação do GT Sócrates.ai, pós-doutorando da COP da UFRJ, com foco em IA socrática e mentor socrático de negócios baseados em propósito. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre o Sócrates. Vamos lá. Estou também com o Guilherme Negri, especialista em inovação. Ele atua na capacitação empreendedora da fase 2 do programa de PDI da RNP. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer estar aqui. Que bom. E Cleiton, que é coordenador de P&D da RNP. Obrigada. Obrigado, Leone, pelo convite. Muito bom também poder falar sobre o programa e sobre as soluções para o público. Que bom. Vamos lá, então. Venham comigo para a gente entender e conhecer a plataforma UGT Sócrates.ai. Conta um pouquinho para a gente, Cláudio, sobre o que é essa plataforma, né? A quem ela atende, para a gente poder entender um pouquinho mais. Legal. A motivação toda veio de que muitas vezes a gente usa as inteligências artificiais, ChatGPT, Claude e outros, para perguntar e receber uma resposta, né? E para a educação isso não é suficiente, até ajuda, mas não é suficiente. Então a ideia, como eu trabalho com mentoria socrática, né, para startups há bastante tempo, a ideia era trazer essa abordagem socrática para a educação, né, o que já é aplicado por muitos professores. Então a plataforma Sócrates AI, ela dialoga com o estudante, mas sempre vai fazer uma pergunta. Ou então, quando o estudante responder alguma coisa, ela pode apresentar um contra-exemplo e fazer uma pergunta. E qual é o objetivo principal? É desenvolver a capacidade de reflexão, pensamento crítico e autonomia, né? De forma que o estudante não vai simplesmente perguntar alguma coisa, pegar a resposta como se fosse verdade, mas ele vai ser instigado a pensar, a refletir. E muitas vezes buscar outra fonte de informação. Leia isso, assista um vídeo e tente responder essa questão. Essa é a abordagem, né? É um método socrático, né? Sócrates sempre fez isso. Tem uma palavra interessante que a maioria das pessoas não deve saber o que quer dizer, que é maiêutica, que tem a ver com trazer à luz, né? Que é o que uma parteira faz. A mãe de Sócrates era parteira. Então toda abordagem do método socrático é ajudar você a dar à luz a um conhecimento que no fundo você já tem ou pode desenvolver. Essa é a nossa missão. Legal. E o objetivo dele é atingir alunos de todos os níveis? Tem algum público específico? A gente, no momento, tem uma versão focada no público universitário. Por duas razões, né? Eu estou na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, na COP, que é a Escola de Engenharia, de pós-graduação em Engenharia. E nós estamos no programa de Engenharia de Sistemas e Computação. Então a gente já está num ambiente universitário, né? O que a gente tem mais é alunos universitários de graduação, mestrado, doutorado. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que a RNP nos incentiva a criar um produto que possa ser útil para o ecossistema da RNP. E o ecossistema da RNP é composto em grande parte por universidades públicas e pelos institutos federais também. Então, para nós era natural olhar esse público. Embora a gente possa ser uma versão do Sócrates, ou até o mesmo Sócrates, voltado para o ensino médio, né, ou voltado para pós-graduação, ou para cursos de empresas, para áreas de treinamento, universidades corporativas. Mas isso é depois.
o nosso objetivo agora, e aí eu convido você a se inscrever, vai ter um QR Code que a RNP vai divulgar, para uma página onde você pode se cadastrar e dizer o seguinte: olha, eu quero aplicar isso na minha turma, né? Você é professor. Então aí a gente vai entrar em contato e combinar um processo de como é que essas pessoas, esses professores, seus alunos podem participar do processo de validação. Porque o que é um MVP? É um mínimo produto viável. Então é um piloto, é uma primeira versão de um produto que ainda vai evoluir muito. Agora, como é que ele evolui? O Guilherme aqui vai falar sobre isso, mas é com as pessoas usando, senão não vai evoluir nunca. Então é isso. Maravilha, tá ótimo. Eu vou passar a bola agora para o Cleiton. Cleiton, você que tem acompanhado um pouco desse GT, né, e ao longo desse desenvolvimento, ele agora está na fase 2. Conta um pouquinho para a gente qual é o potencial que você já tem observado dessa plataforma. É interessante que você falou, né, da fase 2, o Cláudio falou de MVP, e a gente tem esse programa que a gente leva para a academia, né? A gente chama a academia para propor soluções para a gente. Nossa academia brasileira é muito inteligente, ela é fora de série, então eles trazem soluções muito legais para a RNP poder testar e levar para a própria academia, né? A gente chama a academia, eles desenvolvem e a gente leva para a academia testar e melhorar o trabalho, né? Nossos pesquisadores e professores. Então, nosso programa ele tem esse foco, né? E a gente tem... Ele é dividido em 2 fases, né? Que a gente fala fase 1 e fase 2, cada fase tem duração de 1 ano. E aí, ao final da primeira fase, a gente desenvolve esse MVP, que inclusive o Cláudio citou, né? Que é esse mínimo produto viável. E no segundo ano, que é o estágio que o pessoal do Socrates.ai está, é essa fase que a gente está fazendo essa busca dos primeiros usuários, que a gente chama de early adopters, para poder testar esse MVP, né? E quando a gente vem aqui conversando com a equipe do Sócrates, testando a ferramenta, a gente vê esse potencial que tem de transformar a educação. Porque uma preocupação que eu vejo muito hoje, né, com pais, professores, desse conteúdo tá muito mastigado e as pessoas só pegarem e usarem como uma grande enciclopédia e ficar copiando e colando e mandando para professores, né? Então aí você vê muita solução, tipo, as soluções estão partindo para a questão de como que eu faço para saber se meu aluno usou IA ou não, quando a pergunta que o Sócrates responde é outra. Como que eu uso a IA para ensinar o aluno a pensar? E isso é algo que a gente vê de maior valor do Sócrates, né? É gerar esse pensamento crítico, né? É ir contra essa onda que a gente está vendo. A gente usa a IA, mas usa para outra finalidade, outro motivo, né? E isso acho que é o grande valor da solução Sócrates hoje. Muito bom. Eu tenho um filho de quase 3 anos e eu tenho uma preocupação muito grande, né, com essa questão do futuro da educação, né, como é que vai ser isso para frente. E eu acho que esse tipo de solução dá um calorzinho no coração, né, uma perspectiva de que tem um futuro interessante, né, para acontecer. E aí, obrigada, Cleiton, pela explicação. Guilherme, você que tem apoiado, né, esses grupos de trabalho a se desenvolverem e se tornarem startups, né, que é a fase que o grupo está hoje. Queria que você falasse um pouco sobre os desafios que tem sido, né? Essa interação deles, a recepção de early adopters. Fala um pouquinho pra gente. Cara, bom, acho que primeiro parabenizar o GT, porque Cláudio aqui, Chechel, Cláudio, todo o time, mandando super bem. Não é fácil, essa fase 2, como o Tei estava explicando, é o momento de ir pro mercado. E não é fácil, é um bebezinho de colo que vocês estavam criando um laboratório e de repente está no mercado e começa a receber uns não, começa a receber começam a aparecer os detratores, não deveriam ir por aí, isso está errado, que Sócrates o quê? Vai por uma outra linha, e é bem desafiador. E o time tem respondido muito bem esse lado humano, de comportamento, de conseguir pivotar. O time foi muito resiliente em vários momentos onde existiam bifurcações mesmo. Para onde a gente vai? Porque o desafio principal do Sócrates, o grande lance deles é que eles podem fazer muita coisa. É uma plataforma super aplicável a diversos momentos e personas diferentes. E isso foi um embate positivo muito legal que a gente teve, né? E eles tiveram que escolher, não foi fácil, né, Cláudio? Assim, escolher para onde ir. Porque na hora que a gente fala um sim, eu vou falar muitos nãos, inclusive em coisas que já haviam sido definidas, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio dessa fase,
ter a resiliência, a capacidade de continuar, mesmo com as dificuldades. O time está respondendo super bem, né? E agora é o momento que os early adopters estão chegando, estão começando a usar. É um produto muito legal, que eu confio muito que tem um potencial, né? E o desafio agora é de uso mesmo, né? Então acho que o espaço, eu agradeço, Leone, e todo o time da RNP por esse espaço. A gente precisa trazer professores, alunos que experimentem e nos ajudem, né? Sejam, né, os nossos early adopters. Então, acho que esse é o desafio que a gente está agora, né, de pessoas usarem para direcionarem o GT para uma melhor solução possível, né? Muito bom. E aí, indo um pouco além, né, Guilherme, queria que você falasse pra gente sobre esse modelo, né, de você sair de um grupo de trabalho, se transformar numa startup, né, e aí eu acho que você pode falar, você já falou um pouco do Socrates, mas de forma geral, como é que tem sido esse processo, né, assim, na RNP de uma forma mais ampla? Olha, dentro do programa, né, como o Cleiton, são duas fases, existe é muito interessante, ao longo dos anos ele evoluiu muito, assim, e hoje tem dois componentes muito importantes. O objetivo é ter um produto, um serviço para a rede RNP e, se possível, até para a sociedade, ter um impacto interessante na sociedade. Mas o que a gente percebeu ao longo desses anos é que o impacto nas pessoas é muito alto. E que isso ressoa. Hoje mesmo eu conversei com uma empreendedora de 2 ciclos atrás, que a gente estava conversando e que a partir daquele conhecimento avançam outros negócios, outros impactos na academia, fora da academia, né? Então, o que é muito gratificante de olhar essa transformação. O grande desafio não é fácil para quem está acostumado a produzir ciência. Produzir empresa é diferente, né? E são coisas que deveriam cada vez mais se aproximar, né? A academia e o empreendedorismo tem um potencial absurdo. Eu acho que esse programa faz uma ponte maravilhosa, assim. Até porque na academia tá a nossa grande joia intelectual. Mas a gente tinha sentido essa dificuldade quando a gente desenhou esse programa, dessa solução sair da academia e fazer um impacto na sociedade, né? E acho que esse é o grande valor do nosso programa, é levar esse impacto que naturalmente é feito em papers, artigos, apresentações, para os produtos que vai estar na mão do povo para utilizar e mudar a vida deles ali, né? Acho que é o grande valor do programa. Muito bom. E a educação é um desafio muito grande para o nosso país, né? Então, acho que tudo que a gente desenvolve em prol da educação, né? Eu acho que vem para fortalecer, né? Com certeza. Cláudio, queria que você falasse para a gente, se vocês já têm early adopters, como é que tem sido essa relação com essas instituições, com essas pessoas? Primeiro a gente testou dentro de casa, né? Como eu disse, nós somos lá do programa de Engenharia de Sistemas de Computação, nosso coordenador é o professor Geraldo Chechel, e a gente chegou a aplicar já, né, uma versão anterior com alunos da própria COP e da UFRJ. Agora, em seguida, a gente entrou numa fase apoiada pela RNP, e a RNP tem divulgado, seja nos eventos, seja através da newsletter, e aí as pessoas que recebem essa informação podem se cadastrar e a gente recebe os contatos. Então, nós tivemos a última vez, são 23 interessados, né, e nós entramos em contato, desses já uns 8 responderam, e aí eu estou fazendo lives com eles, enfim, reuniões virtuais para combinar como é que vai ser o processo de experimentação, e aí eles vão indicar os 5 alunos cada um, podia ser 50, né? Uhum. Mas como é um experimento, a gente trabalha com números mais controlados. E a gente tem, hoje, são pelo menos 15 diferentes universidades ou institutos federais, até mais. Os 23, eu diria que tem 20 entre universidades e institutos federais. Então isso dá uma cobertura de Brasil maravilhosa, né? E vai ser muito interessante. Nós estamos começando agora disponibilizar uma versão do MVP para eles começarem a utilizar, né? Muito bom. Obrigada. Guilherme, queria saber de você como é que a gente pode fazer para melhorar esse processo, né? Enriquecer essa troca entre... O que a gente pode ainda aprender com esse processo, né? E aí eu acho que serve não só para o Sócrates, mas para outros GTs também. Está na marca do pênalti, né? Esses números que
o Cláudio trouxe é que eles acabaram, na verdade tá, né, a segunda versão que a gente tá conversando hoje tá saindo no ar, então tá nesse momento, eu acho que o maior suporte que a gente pode fazer é ter divulgação nesse momento, né? E eu brinco com o Cláudio, tem que colocar mais 2 zeros nesses números, porque o impacto potencial, né? Acho que aproveitando esse momento, a gente vem conversando muito, eu e o Cláudio, sobre isso, o impacto que o Sócrates pode ter é muito grande. A gente tem um problema de evasão absurda nas universidades, e muito por dificuldade. O Cláudio pode explicar isso um pouquinho melhor, mas não é fácil você sair do ensino médio para a universidade. Tem vários desafios, tem pessoas que têm até neurodivergências, tem pessoas que têm dificuldade de aprendizado, e o que você vai fazer? Você tem que ter uma autonomia absurda na universidade. Onde você vai? De repente você tem um software que te ajuda, que te guia. Então existe um potencial não só de ajudar as pessoas, mas de resolver que você comentou, educação, um ODS absurdo, que é acesso à educação e manter a educação. A gente tem boas universidades, a gente consegue, né, manter isso, mas é uma evasão absurda. Como é que a gente ataca essa evasão? Imagina se a gente ataca a evasão. E o Sócrates é uma resposta para isso, né? Então, acho que o Cláudio pode falar um pouco, mas... Porque nesse momento é o momento das universidades testarem com a gente, dos alunos testarem com a gente, né, no Sócrates. E tem um potencial muito grande. Quem vier agora, né, começar a trabalhar com a gente e vier nesse primeiro momento, tem um potencial, né, ser um early adopter animal e poder dar uns pitacos bons, né? Exatamente. E dar uns pitacos bons. O meu doutorado foi muito baseado na questão da gestão da inovação e gestão do conhecimento. E uma das principais formas de você gerar inovação é trazer o usuário para ser um parceiro no design, no desenho daquilo que você está fazendo. Porque é o usuário que sente a dor, né, e que sente o prazer também quando essa dor some, né? Então é muito importante a gente trazer esses parceiros como quase que co-desenvolvedores, co-criadores, né? E aí o Guilherme estava falando, poxa, quem chegar primeiro claramente vai ter vantagens, porque o produto vai sair com a sua cara, né? Para a instituição, né? Para os alunos. E em termos institucionais é mais interessante ainda, né? Que é você poder, e a gente está aberto para fazer parcerias. E de repente você pode ter uma versão até especial para aquela instituição, né, que tem coisas que são mais adequadas para ela, né? Vê bem, é uma longa estrada, né? A questão da evasão é uma questão importante, né? A gente vê estatísticas que tem certos cursos que tem mais de 50%, 60% de evasão, é muito. E não é só no Brasil, é internacional isso, né? Então, eu queria pontuar mais uma coisa, que é a capacidade brasileira de desenvolver soluções, tá certo? Voltadas para a nossa cultura, mas também produtos que tenham poder de atender o mercado global. Né? A gente tem milhões de pessoas no mundo todo que sofrem dessa mesma dificuldade. Um aluno que sai muitas vezes do ensino médio, como o Guilherme falou, e entra na universidade, ele se sente pouco apoiado. Ele, né, às vezes ele está numa turma que tem muita gente, às vezes ele não tem alguém que ajude a estudar. Ele sai muitas vezes de um modelo em que você está mais sendo levado pela mão, né, para um ambiente onde ele vai ter que ter mais autonomia e se virar. Então, a gente espera que o Sócrates possa ajudar um pouquinho disso. Também a gente não está prometendo, enfim, não é uma solução mágica, é mais uma ferramenta. Agora, acho que o principal ponto é questionar que o que a gente quer ajudar a pensar, ajudar a aprender, né? E desenvolver nos alunos e nas pessoas, nos cidadãos, uma capacidade de pensar. Não é porque você viu uma informação que você tem que acreditar naquilo cegamente. Que tal perguntar, procurar outra fonte de informação, né? Buscar o contraditório? Que tal achar alguém que discorda de você e não precisa brigar? Porque talvez eu tenho uma opinião, o Guilherme tem outra, a gente descobre que a solução não é nenhuma nem outra, é uma terceira. No meio do caminho. Isso é uma das formas de gerar inovação. Você coloca um monte de gente para ter ideia maluca, e a ideia que muitas vezes resolve o problema não é nenhuma daquelas, mas todo mundo ajudou o outro a pensar fora da caixa. Então essa é a nossa
provocação para todo mundo. Venha ser socrático você. Adoro. Assim, vocês falaram sobre essa coisa do ensino médio, né, e da faculdade. Eu me reconheço muito, porque eu saí do ensino médio, né, de uma escola normal, enfim, né, de bairro, e fui para a universidade. Eu vejo muito essa diferença, né, o quanto que a universidade me fez questionar as coisas, refletir sobre coisas, né, então eu acho que é um potencial muito grande quando a gente tem uma ferramenta que consegue fazer isso numa escala maior, de uma forma maior. E a gente pensa hoje, por exemplo, em cotas, né? Muitos alunos chegam também sem muita base nas instituições, né? E aí talvez possa ser uma ferramenta para ajudar essas pessoas a caminhar, né? A evoluir. Eu acho que tem realmente um potencial. Já comprei já, tá bom? Já tô aqui, já vou fazer a propaganda. Mas uma coisa que eu acho importante frisar é o seguinte: tem muito tutorial, muito tutor, né? O tutor transmite conhecimento. E a gente está trazendo a ideia do mentor. O mentor, ele na realidade faz perguntas que te ajudam a pensar, mas ele não vai dizer faça assim ou faça de tal jeito. Ele pode até falar, você já pensou que você podia fazer assim um assado? E devolve o problema para você. A gente usa isso inclusive na mentoria, junto com as startups, né? Você não vai dizer, se eu fosse você, eu faria o teu negócio assim. Não, você não é eu. Mas o mentor vai falar, você já considerou tal cenário? Você já pensou em tal coisa? Por que você quer fazer isso? Né? Enfim, e aí, com isso, você provoca o raciocínio da outra pessoa. Mas é isso, a gente está aí. Não deixe de ser socrático. Adoro. Obrigada. Então, Cleiton, hoje eu tô aqui super animada, gente. Cleiton, fala então para as pessoas que estão aqui assistindo ou que conhecem alguém que possam se interessar, como é que elas fazem para poder fazer parte e ser socrático também. No site do RNP Mais Lab, né, a gente tem as soluções que vieram dos nossos projetos do programa, né? Então lá você vai poder ver várias soluções, dentre elas o Sócrates, né? E você tem a página dedicada para a solução Sócrates, onde você vai poder conhecer mais informações. Lá tem uns textos explicando sobre Sócrates e tem um formulário que você pode preencher para ser mais um dos early adopters do Sócrates, né? A gente falou aqui na conversa que a gente tem já uma base de 23 instituições, né? E já vi mais interessados ao longo de mais alguns dias. Já recebemos mais alguns aqui. Mais alguns interessados. Mas é importante você também estar participando, porque quanto mais pessoas, né, de instituições diferentes, cursos diferentes, momentos diferentes, vocês trazem insights diferentes pra gente, né? Uma pessoa do norte do Brasil, do sul do Brasil são diferentes, assim como uma pessoa de exatas e a pessoa de humanas, né? E dentro do curso exatos tem cursos diferentes, assim como no curso humano tem cursos diferentes. Então, é importante vocês que têm interesse em testar a solução do Sócrates, né? Testar conosco a solução, se inscrevam, tá? Então, no RNP Mais Lab, né? Vai ter um formulário que você pode preencher. Quando você preencher, vai vir um contato direto para nós, né? Para mim, que sou o gestor do projeto, também para o Cláudio, e vamos estar entrando em contato com você de volta para poder agendar como é que vai ser o teste, uma conversa sua com a equipe, e para você poder levar essa solução para os seus alunos, tá? Isso como a gente falou, o problema de evasão é um problema muito sério, né? A gente já tem vários projetos que atacaram esse problema de evasão, então essa é uma dor, né, que a gente fala, esse termo, é uma dor muito latente, né? A gente tem vários problemas que geram evasão escolar. E uma delas é uma que o Sócrates ataca, que é essa questão do aluno se sentir perdido na universidade por não ter essa rede de apoio, né? E o Sócrates está ali para auxiliar nisso. Muito bom. Queria muito agradecer Cláudio, Guilherme, Cleiton pelo papo. Obrigada. Muito bom. Valeu demais. Leone. Valeu pelo espaço, Leone. Então, parabéns. Faltou você a última vez, mais uma vez, pô. Não deixe de ser socrático. E não briga com o coleguinha que tiver uma opinião diferente. Conversa, façam perguntas. Isso é muito Aprendam importante. a aprender.
Muito bom, muito bom. Obrigada, parabéns pelo trabalho, pela plataforma. E eu agradeço muito a você que ficou com a gente até aqui, até agora. Né? Se você faz parte do sistema RNP e tem interesse em levar, né, essa solução para sua instituição, para, né, testar junto com a gente, evoluir esse trabalho junto com a gente, junto com esse grupo, é só entrar em contato com a plataforma do RNP+, Lab. A gente vai deixar na descrição direitinho para você poder acessar. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Eu sigo com você. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada.